Força de vontade é a maior mentira que existe. Você já percebeu como a gente sempre associa a disciplina à força de vontade? Ah, fulano acorda cedo, ele vai à academia, ele pinta miniaturas, ele grava podcast e nem reclama. E tudo isso é aquela força de vontade, né? E quando você acaba se comparando ali, a sensação é de que tem alguma coisa faltando para que você tenha essa mesma força de vontade, para que você tenha esses mesmos resultados. Então você é fraco, né? Não. Muitas vezes a gente acha que isso daí é parte da nossa vida, que a gente aprende isso, que a gente nasce com essa força de vontade. Mas a verdade é que isso não é bem assim. Ah, mas a gente vai achar sempre uma desculpa. Ah, esse cara daí é herdeiro, ele tem tempo para isso. Ou eu também nunca ia querer essa vida dele, né? Desgraça, olha só que o cara acorda cedo, eu prefiro aqui a minha cama quentinha, né? E obviamente a gente sabe que isso são desculpas. E tudo bem, contanto que isso não te incomode. Mas a verdade é que para a maioria das pessoas isso incomoda e incomoda muito. E se eu dissesse que essa tal força de vontade é uma das maiores frustrações que a gente tem atualmente, né? Todo mundo querendo ser produtivo ali, produzir o tempo todo, ser o melhor, acordar cedo, dormir tarde. A gente vai tentando nos empurrar com essas frases. Ah, vai na marra, vai na força do ódio, foco, força, fé, no pain, no gain, né? O famoso sem dor, sem ganho. E o que isso aqui acaba criando na prática de verdade, né? Um exército de pessoas cansadas, disciplinadas por fora, mas totalmente esgotadas por dentro. E a verdade, ela é simples. A maioria das pessoas, ela não desiste porque ela tem preguiça, porque ela procrastina, mas ela desiste por causa de uma exaustão emocional. E essa exaustão emocional vem do método errado, da prática errada, dos hábitos errados. E hoje você vai aprender 6 lições que eu vou trazer aqui para que isso não aconteça com você. Meu nome é Bruno Ribeiro, se você for novo aqui no canal, eu sou coach, eu ajudo as pessoas a desenvolver os melhores hábitos, autodisciplina, foco, a ter uma vida transformada, com produtividade, com foco e com leveza principalmente, né? Que a gente também não quer virar escravo de uma rotina. E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal para que você receba toda semana um conteúdo exclusivo que vai te ajudar a sair dessa zona de conforto e gerar aquela energia que talvez seja o que você está precisando para parar de procrastinar e agir de verdade em direção aos seus objetivos. Se você preferir, também vai ter aqui na descrição do episódio os outros canais que você pode usar para acompanhar. E hoje, manter o foco é quase que um ato de heroísmo, vamos dizer assim, né? Você acorda e aí abre o celular só para ver que horas são às vezes, né? Deixa eu ver se eu acordei. O despertador não tocou, deixa eu dar uma olhada aqui. E aí, 5 minutos depois, você já está ali rolando vídeo sobre um polvo que consegue abrir um pote para pegar o caranguejo. E olha, é muito legal, eu gosto muito desse vídeo, tá? A dopamina faz a festa e o seu cérebro se torna ali um campo de batalha entre o que você quer fazer e o que você realmente precisa fazer para sua vida, né? E essa guerra, ela é muito injusta, né? De um lado, tá você ali real, né? Com a sua necessidade do dia. Do outro, talvez uma empresa com bilhões de dólares de tecnologia projetada para fazer desistir ou se distrair desse teu objetivo. A gente já sabe quem ganha nessa guerra, né? Mas eu não estou aqui para falar sobre o que a gente não consegue controlar. Afinal de contas, a gente não tem controle nenhum sobre Facebook, Instagram, TikTok, entre outros, né? E aí é onde entra a autodisciplina, que nesse cenário virou uma das maiores habilidades da atualidade, né? A autodisciplina, ela é uma ponte entre quem você é e quem você quer ser, ou vou até melhorar, quem você precisa ser, né? Muitas pessoas, elas tentam atravessar essa ponte pulando, correndo ali, super empolgadas, né? E aí tá uma manhã super produtiva, outra também, uma semana cheia de dieta, um mês na academia, tudo indo muito bem. Mas depois de um tempo, a gente já sabe, né? Essa empolgação acaba, o pulo vira ali uma caminhada, e aí você retorna para o outro lado da ponte, né? E aí a gente volta aos velhos hábitos. Mas por que isso acontece? Porque o caminho não é o pulo, não é a corrida, e muito menos a caminhada. O caminho é a ponte, e essa ponte é a autodisciplina construída com consistência, com um ambiente favorável, com a mentalidade bem treinada, e exatamente isso que vai fazer com que você mantenha o seu foco. E ela, obviamente, é uma ponte, então ela balança, ou se balança, né? A gente sabe que volta e meia a gente tenta pensar e repensar sobre o que a gente está fazendo. Ela é frágil,
mas com o tempo ela acaba se fortalecendo. E quanto mais você anda por ela, mais ela se torna parte do seu caminho de forma bem natural. Com certeza você já viu alguém que parece que consegue tudo o que quer, não é? Aquela pessoa que parece que nasceu virada para a lua. Aquele desgraçado que acorda cedo, que treina, que vai lá, que trabalha, que come saudável, que medita e ainda no final sorri para as fotos, né? Esse cara, ele não nasceu com autodisciplina. Não existe isso, né? Ele só parou de despender ali o tempo dele e pensar só sobre força de vontade e começou a usar estratégias que facilitem essa disciplina, né? Disciplina não é se obrigar a fazer o que você não quer. É criar um ambiente onde o que você quer se torna mais fácil de se fazer. Entendeu a sutileza? Não é sobre o que você não quer fazer, é facilitar o que você quer fazer. E essa pessoa que acordou às 5 horas da manhã, talvez ela só tenha simplificado o processo, ela criou ali gatilhos, ela organizou o ambiente dela, ela reduziu as batalhas mentais que ela tem todo momento, né? A disciplina que dá certo, ela não vem de gritar alto, gritar mais forte com você mesmo. Ela vem de desenhar um caminho, né, onde o grito ele não é mais necessário, ele se torna parte do passado. Sabe o que essas pessoas realmente disciplinadas têm aí em comum? Não é força de vontade, é exatamente a consciência sobre o próprio funcionamento, o funcionamento do dia a dia dela, sobre o ambiente, sobre o que drena ou alimenta a energia dela todos os dias. Disciplina não é a questão de você resistir mais. Eu sou disciplinado, eu aguento tudo. Não é isso. É sobre precisar resistir menos. Uma pessoa que quer dormir melhor, por exemplo, ela não vai fazer, por exemplo, deixar o celular do lado dela. Ela vai deixar o celular do lado de fora do quarto. E isso não é porque ela é mais forte, é exatamente pelo contrário. Porque ela não quer ter que resistir de pegar o telefone ali que está na palma da mão dela, né? Então isso é agir de forma inteligente. Ela só entendeu ali o jogo. Ela não vai tentar vencer a dopamina. Ela muda o tabuleiro, ela joga a dopamina para um lugar onde não vai estar visível. E é isso que a maioria das pessoas, e talvez você não tenha entendido ainda. Você não precisa se obrigar. Você precisa se organizar, ter um ambiente, ter um desenho de ambiente positivo. Mas e se ainda assim você estiver naquele ciclo de culpa, de frustração e pensando, eu que não consigo, eu vejo todo mundo conseguindo e é porque eu não quis o suficiente, eu não sou forte o suficiente, eu não tenho essa disciplina, é porque eu nunca consigo e às vezes eu não consigo nem manter, eu começo com aquela energia e para. E aí você tenta de novo e o seu cérebro vai se condicionando ao que a gente vai chamar aqui de fracasso, tá? Só para dar um peso à palavra. Até que uma hora nem tentar mais você vai fazer. Por quê? Porque você já sabe que não vai dar certo. Então, para que você vai tentar? E esse ciclo invisível de autossabotagem é o que muitas vezes a gente acaba vivendo por dentro e até sem perceber, né? Será que você está vivendo esse ciclo? Então, agora que eu te trouxe aqui um pouco mais de visão sobre o que é e que não é autodisciplina, eu espero que você tenha acompanhado até aqui tudo que eu falei, para que a gente possa seguir adiante. Aí eu vou explicar como muitas pessoas conseguem tornar hábitos ou criar hábitos, mudando a forma como ela age dentro do dia a dia, principalmente como ela reage às interações que ela tem no dia a dia. E o primeiro passo para construir essa disciplina, essa visão de verdade, é aceitar que você não precisa vencer o tempo todo. Você só precisa ter a capacidade de voltar. Voltar no dia seguinte, voltar no momento onde você errou para avaliar, voltar mesmo que você não tenha vontade de voltar. A disciplina ela não está no ato de nunca fracassar, de nunca cair. Isso é impossível, isso vai acontecer, nós somos seres humanos e acabou. Ponto final, não adianta lutar contra isso. Mas a disciplina é o hábito de conseguir levantar e levantar rápido. E esse hábito, ele vai te dar, só vai acontecer quando você tiver clareza e entender o seu porquê. Porque isso importa muito mais do que simplesmente fazer por fazer. Por que isso é importante para mim? Por que isso vale o esforço? Por que eu quero mudar? Você já deve ter ouvido aquela frase, né? Quando o seu porquê é forte, o seu como é inabalável. O psicólogo Anders Ericsson, né? O cara que está por trás aí daquela ideia, se vocês não ouviram, de 10 mil horas de prática, né? Para você se tornar excelente em alguma coisa, ele, nos estudos dele, ele mostrou que o sucesso não é sobre talento, é sobre praticar de forma deliberada, consistente e feita com atenção, com intencionalidade, com feedback e consistência ao longo do tempo, né? Ele estudou músicos, atletas, médicos e ele percebeu o mesmo padrão. Essas pessoas, elas têm a capacidade
de praticar, de permanecer isso todos os dias, mesmo quando não tem ali os aplausos daquele público deles, né? Isso acontece porque a disciplina é como se ela fosse um músculo. Quanto mais você treina, mais natural ele se torna. E não adianta você tentar procurar aí um suco, um anabolizante para esse músculo, porque não existe, tá? Eu já te adianto aqui, você só vai se desgastar. Então, para eu não te dar mais spoilers do que vem pela frente, das lições que eu vou falar aqui mais adiante, vamos ver agora como é que você pode tornar esse conhecimento que eu estou trazendo aqui em algo prático, né? Em lições e ações que você pode aplicar no seu dia a dia e de forma simples, porque também não adianta eu colocar uma coisa gigantesca que você vai se desmotivar, né? E a primeira lição é: a disciplina cedo ou tarde vai vencer a inteligência. E aí a gente tem o conferencista Yokoi Kenji, que é um analista da cultura japonesa, e ele traz aí uma reflexão. A disciplina consistente, ela é quase que um motor do sucesso. E ele, às vezes, é mais importante do que a inteligência por si só. E não é baseado no achismo. Ele observou que no Japão, que não inventou, por exemplo, o carro, o rádio, os computadores, não nasceu no Japão, tá? Para quem não sabia aí, mas eles evoluíram muito por conta da disciplina e da melhoria contínua, que é o Kaizen deles, né? Então os produtos originais foram evoluídos e eles acabaram aí dominando e continuam dominando o mercado nesses produtos, né? E o próprio Ericsson, que eu falei ali agora há pouco sobre as 10 mil horas para atingir a excelência, ele descobriu que o desempenho excepcional em qualquer área, né, não só a área de música ou de criação que ele falou ali, depende de um dom, não depende, né, na verdade, de um dom inato, mas dessa prática estruturada, do feedback, dos desafios progressivos. Então a grande reflexão aqui é: sucesso e disciplina não são algo inato, não são algo que você nasceu com. São coisas que são construídas ao longo do tempo e quando você tem consistência, né? E isso vai te libertar daquela crença limitante que às vezes a gente tem de que você não nasceu com disciplina, então esse é um dom especial, divino que alguém tem, né? Não, você pode desenvolver. A segunda lição é: sua força de vontade, ela é uma bateria, não é uma virtude infinita. E no livro A Ciência da Autodisciplina, do Peter Hollins, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala sobre a fadiga da força de vontade. A gente até falou em alguns episódios anteriores da fadiga de pensamento, que é basicamente a mesma coisa, né? E a ideia é bem simples. A sua força de vontade é como se ela fosse uma bateria que se esgota a cada decisão que você vai tendo, a cada resistência, a cada impulso, obviamente se recarregando ao longo dos dias, né? Quando você dorme, você recarrega. Quanto mais escolhas você faz ao longo do dia, desde a roupa que você vai vestir até o que você vai comer, mais você usa esse recurso que é limitado, né? E alguns estudos ali de Stanford, eles também mostram que pessoas que acreditam que a sua força de vontade é limitada, e aí eu estou falando acreditam, não é tem alguma certeza, né? Elas acabam esgotando muito mais rápido do que aquelas que planejam as suas pausas, né? O segredo, então, não é depender da força de vontade o tempo todo, e sim criar um sistema. Novamente eu estou voltando aqui no design, no sistema, num conjunto de rotinas e ambientes que reduzam a sua necessidade de usar a autodisciplina, né? Um exemplo clássico que a gente tem aqui é do Barack Obama, que eu não sei se vocês repararam, mas ele costumava usar sempre o mesmo termo nas conferências que ele ia. E por quê? Porque ele queria economizar energia mental na decisão que era realmente importante. Você já deve ter reparado também que eu uso os últimos N vídeos, sei lá quantos são, eu tenho utilizado a blusa do Spoilers da Vida. E por quê? Porque ela é bonita? Não só por isso, mas também porque me facilita, eu não tenho que escolher. Antes era, e se eu estiver gravando e eu não gostar da roupa, e olha quanto tempo eu podia estar gastando, e se tiver alguma coisa de propaganda que eu depois vou ter que cortar, e se tiver alguma estampa que não tem a ver com os valores ou com o que eu estou tentando passar naquele vídeo, isso influenciava tanto na minha decisão que eu tomei a decisão de tirar isso do meu caminho. Então eu só uso duas blusas, essa e uma outra preta. E isso facilitou muito, né? Essa economia de decisão é uma forma de preservar a sua força de vontade para aquele momento que realmente você vai precisar, né? Que é um momento que talvez seja o momento mais crítico. E aqui a reflexão é, ao invés de tentar resistir sempre, a chave que você vai encontrar é planejar para evitar essas tentações de tomar uma decisão. Desde um almoço, um filme que você vai assistir no Netflix, a roupa que você vai usar, né? Colocar, por exemplo, o celular no outro cômodo, planejar suas refeições com antecedência, seguir uma rotina matinal mais, vamos dizer assim, automatizada e quase que orgânica, tudo isso vai te ajudar a poupar energia mental e vai te deixar mais forte, a sua autodisciplina, né? O seu autocontrole mais forte para os momentos decisivos.
E a terceira lição é: o desconforto não é seu inimigo, ele pode ser parte da construção do seu músculo. Ninguém precisa de disciplina para fazer o que é fácil, né? Ou o que é prazeroso. Eu quero ler um livro. Você vai lá e lê, não tem problema nenhum. Eu quero ir para a praia pegar sol porque me faz bem. Ótimo, você vai. Na hora que você precisar, você vai resolver isso. E o que realmente é o problema? E que aí é onde o bicho pega. Quando você tem que fazer algo diferente do que você gostaria de estar fazendo. Esse desafio aparece principalmente quando a gente tem tarefas que são monótonas, por exemplo, ou difíceis, ou que não estejam claras para a gente o que efetivamente tem que ser feito. E Peter Hollins, que eu também citei agora há pouco, ele fala sobre isso e ele propõe que a gente tem que se expor de forma bem voluntária a esse desconforto. Então, por exemplo, acordar cedo, tomar banho, às vezes tomar banho frio, né, para você acordar, ou fazer exercícios intensos. A gente, com o tempo, acaba desenvolvendo uma tolerância emocional, a gente acaba se fortalecendo mentalmente para fazer essas atividades. E claro que não é uma coisa que saiu da cabeça dele, isso daqui a gente está falando de neurociência comprovada, né? E ela mostra que quanto mais a gente enfrenta esses desafios, o nosso cérebro ele acaba ativando regiões de crescimento, de adaptação, como por exemplo o córtex pré-frontal, né? E a cada vez que a gente supera esse impulso de desistir, porque ele vai acontecer, o impulso é natural, a gente vai criando novas conexões neurais, né? A gente já falou aqui da neuroplasticidade, que fortalecem a nossa tomada de direção e a nossa resiliência. O próprio James Clear, que eu já citei aqui também, o autor do livro Hábitos Atômicos, ele sugere que essa diferença entre as pessoas que são altamente disciplinadas e as outras que na primeira tentativa já vão desistir, é que as pessoas disciplinadas elas gostam do tédio. Elas entendem que o progresso real ela está nas ações repetitivas ao longo do tempo, nas rotinas, né? Então, o que para muitos pode ser tédio, para eles é produtividade. Ações que muitas vezes são entediantes, no sentido de que não são o que você gostaria de fazer, elas podem estar te fazendo construir essa mentalidade. Então, a grande reflexão aqui é que o crescimento ele é um desconforto voluntário, intencional. Guarda essa palavra, guarda bem, porque eu vou falar bastante sobre ela nos próximos vídeos. Intenção. Muitas vezes a gente confunde fazer porque deve fazer com fazer porque quer fazer. Não espere se sentir motivado para você agir. Comece pequeno, aceite esse desconforto e entenda que ele faz parte do processo. Mantenha a sua consistência e aí sim você vai começar a construir a disciplina. E a quarta lição é a regra dos 40%. Não sei se vocês já ouviram falar, tem até alguns filmes que falam sobre ele, quando entra aí no contexto dos Navy SEALs, né, que são o time de elite das Forças Armadas dos Estados Unidos, e eles são conhecidos porque eles enfrentam ali missões que são muito perigosas e exigem ali que todo mundo esteja muito concentrado, tenha disciplina, organização, chegue ao seu limite, né? E o que eles falam? Que quando você chegou ao seu limite, significa que você está em 40% da sua energia, você ainda tem 60%. E frequentemente a gente subestima a nossa própria capacidade de forma a nos proteger, vamos dizer assim. Grava isso, você não desiste quando você está esgotado, mas quando você acredita que você está esgotado, quando você acredita que a sua energia acabou. Então, quando você estiver prestes a desistir, pode ter certeza, para por um minuto, dá uma respirada fundo, lembra do que eu falei aqui e lembra de que essa exaustão talvez não seja real, ela está longe de ser real. Diga, eu estou em 40%, ainda tem 60% para mim. E aplica, por exemplo, um checklist mental, como eu vou passar aqui, com algumas perguntas, né? Eu estou realmente exausto ou isso é só desconfortável para mim? Essa vontade de parar, ela é física ou ela é emocional? Eu posso aguentar por mais 10 minutos, aí considerando que você esteja precisando finalizar alguma coisa? Qual é o benefício que eu ganho se eu persistir mais um pouco? E a reflexão aqui é que a maioria das nossas desistências, ela não acontece porque o corpo não consegue continuar, mas porque a mente contou ali uma história, e muitas vezes bem convincente demais, para fazer com que a gente pare. É claro, a gente tem que tomar cuidado para não ultrapassar os nossos limites. Mas lembra disso, às vezes você pode estar longe do limite. E essa história, ela diz, você já deu o seu máximo, quando na verdade você sabe que chegou só num ponto de desconforto que ficou autossuficiente para ela fazer esse teste aí com você, né? E nesse ponto, a gente sabe que o jogo muda, né? É quando você descobre que a diferença dos que chegaram lá para os que pararam no meio do caminho não é a capacidade, a força de vontade, é a resistência dessa historinha que vem te contar de que, olha, acabou, para você tá bom, já deu o máximo. E uma vez que você ultrapassa esse limite psicológico,
você ensina o seu cérebro para acreditar que você vai conseguir, né? A quinta lição é a arquitetura, né? O ambiente é tudo, né? O seu ambiente, ele molda suas ações, muito mais do que a sua força de vontade. O psicólogo B.J. Fogg, da Universidade de Stanford, ele traz aí uma reflexão e ele afirma que a melhor maneira da gente mudar o nosso comportamento é mudar o nosso ambiente, como eu já falei alguns momentos aí anteriores, né? O que isso quer dizer? Que em vez de você depender do autocontrole, você tem que projetar um espaço, um ambiente, para tornar as escolhas mais corretas, mais fáceis, e as escolhas erradas, distanciar elas, né? Por exemplo, deixar o celular fora quando você for dormir. Lembra que eu falei, deixar fora do quarto. Por quê? Porque a dopamina está lá no celular, mas ele não está à vista. Insistir e usar apps que bloqueiem ali sites durante o seu trabalho, se for uma questão de produtividade no trabalho. Organizar a sua mesa, principalmente a mesa, né, para tirar o que vai te distrair e que eventualmente você não precisa que esteja ali visível e acessível. Às vezes até uma lista de compras vai te atrapalhar na concentração. Deixar um livro numa página que você quer ler, ou um alimento que você acha que é saudável, ao invés de você deixar, sei lá, Nutella, vamos considerar que seja Nutella, na sua cara, deixa maçã, deixa a Nutella mais longe, dentro da geladeira. A reflexão aqui disciplina não é sobre ser mais forte, é sobre ser mais esperto, é utilizar o seu ambiente, né? Você não precisa lutar contra a tentação o tempo todo, você coloca um ambiente que trabalha a seu favor. Pensa nisso, o caminho da água, sei lá, descendo uma montanha, vamos pensar assim, ele é muito mais fácil. Por quê? Porque ela não está pensando no caminho, ela está fluindo onde tem espaço ali, né? O comportamento humano, fazendo uma analogia, é basicamente a mesma coisa. Se o ambiente te empurra na direção certa, você não vai precisar de tanta força. Agora, se ele te empurra na direção errada, aí ferrou, né? Aí a gente já sabe onde é que vai parar, né? E se você quer ler mais, deixa o livro à vista. Dessa forma. Se você quer se exercitar, deixa a roupa do treino do lado da cama e o celular longe, né? Preferencialmente, ou o despertador. Você quer comer melhor? Deixa a comida saudável perto de você, no meio do seu caminho. Esconde aqueles salgadinhos, ou então nem compra, né? O segredo aqui está em arquitetar esse ambiente para que o seu eu do futuro, vamos dizer assim, tenha menos decisões a tomar e mais chances de acertar. Porque no fim, não é só a sua força de vontade que te faz vencer, é o contexto que você cria todos os dias. Mude o ambiente e o ambiente vai mudar você. E a sexta e última lição é coerência quando ninguém está olhando. E essa daqui é muito importante, né? Integridade é o nome silencioso, digamos assim, da disciplina. É aqui que acontece a mágica quando ninguém está observando você e ainda assim você toma a decisão certa, né? O professor Clóvis de Barros, se você não conhece, vale muito a pena acompanhar ele, ele associa isso com moral, né? Que é a nossa decisão, é a nossa decisão conosco, com os nossos valores, com os nossos princípios, com as nossas crenças e sem nenhuma obrigação externa, né? Eu estou escolhendo aquilo porque eu quero, depende somente de mim. E é exatamente aqui que a disciplina vai deixar de ser um comportamento para se tornar uma parte da sua identidade, do seu caráter, né? Muita gente acredita que disciplina é seguir as regras, mas não é bem assim. Isso até tem relação com ética, mas não é o que a gente está falando aqui. Disciplina verdadeira é ter coerência entre o que você diz e o que você pensa e o que você faz, né? Eu digo isso, penso isso e faço isso. Mesmo quando ninguém está vendo o seu resultado, está ali para te aplaudir ou está ali para te cobrar, né? É quando a ação ela é movida pelo seu propósito e não pela plateia que está ouvindo ali ou que está vendo o que você está fazendo. Aqui a gente também tem um checklist para você se perguntar. Aqui que você pode fazer perguntas como: sua atitude em público e quando tem outras pessoas olhando é a mesma? Elas são congruentes? Você se orgulha do que você faz? Ou se orgulharia se você estivesse sendo filmado ali 24 horas por dia num Big Brother da vida? Os seus hábitos, eles refletem os seus valores, os seus princípios? Você cumpre as promessas que você faz para si mesmo, mesmo quando não tem ninguém olhando ou cobrando? E tem uma que eu acho que é a melhor de todas, né? Essa aqui é a que bota a gente mais no eixo possível, né? Se eu soubesse, se a sua mãe soubesse o que você está fazendo, ela teria orgulho ou ela teria vergonha? E a reflexão aqui, ela vem através de uma pergunta, né? O que essa integridade e essa moral, né, como você falou, tem a ver com disciplina? Tudo! Porque a integridade é o que sustenta a sua consistência, a sua constância. Você pode até conseguir ser disciplinado por um tempo com base nas metas, com base em recompensas, com base nos olhares externos, principalmente se for uma coisa relacionada ao trabalho, né?
mas é a coerência com os seus valores e com os seus princípios que vai manter a sua constância a longo prazo, senão você vai desistir no meio do caminho. Você não está fazendo aquilo porque é para você, porque você quer, porque você acredita, você está fazendo por outras razões. Quando as suas ações refletem quem você é realmente, ou quem você quer se tornar, aí você não precisa mais usar força, você só age em direção ao que está alinhado com seus objetivos. Disciplina não é fazer com o que os outros querem quando eles estão olhando, é fazer porque você está se tornando essa pessoa. Você pode continuar lendo sobre disciplina, vendo vídeos sobre produtividade, ouvindo podcasts como esse sobre foco, produtividade, ou você pode fazer o que a maioria das pessoas não faz, começar a agir agora. Não é o plano perfeito para mudar a sua vida, não existe bala de prata, a gente já falou sobre isso aqui. É o primeiro passo, o que às vezes parece pequeno demais para fazer uma diferença, mas é ali que tudo muda, que te coloca em movimento. Pare de se preparar para começar. Comece, o preparo vai vir no meio do caminho, você vai ajustar, a ação você corrige, não tem problema, mas sem medo de distorcer os seus objetivos, o seu propósito. E aí, de repente, aquilo que parecia impossível para você começa a se tornar uma coisa natural. O que antes era uma luta acaba virando um hábito, e o que era esforço vai virar motivo de orgulho, não só para você, mas para todo mundo ao seu redor. No fim, tudo se resume a isso. A disciplina não é sobre se forçar, é sobre se formar, se transformar, criar uma identidade. Você não está se punindo, você está se construindo. Cada escolha alinhada com seus propósitos, ela vai ser difícil. Tudo bem, vai acontecer. Cada hoje sim, no lugar de um amanhã, vai mudar a sua mentalidade. Vai ser um tijolo nessa casa da sua nova versão. E essa casa é sua, ninguém vai poder construir ela por você. Então não espere isso de outra pessoa. Então respira fundo, olha no espelho, se encara e lembra, você não precisa ser perfeito, você só precisa voltar, você só precisa manter a consistência todos os dias. E a gente chegou ao fim dessa jornada, mas talvez ao invés de fim, um verdadeiro começo, né? Você agora carrega lentes diferentes, né, para poder enxergar essas lições de autodisciplina, não como um peso, mas como um processo de autoconhecimento, de crescimento, né? Não com aquela força bruta, mas com uma inteligência, com estratégia, olhando o teu ambiente, né? Transformando principalmente o seu ambiente. Então, volte num instante naquela metáfora que eu falei lá no início da ponte. Imagina que agora você já tem os pilares, já tem os cabos, já tem as tábuas. Você não precisa correr até o outro lado. Você precisa apenas dar o próximo passo, todos os dias, de forma constante. Essa não é uma fórmula mágica, mas é um caminho que você pode seguir. E esse caminho, ele começa no comum, no simples, nas manhãs em que você levanta, mesmo que você tenha preguiça, na escolha de estudar ao invés de rolar um timeline ali cheio de feeds, cheio de propagandas, na decisão de manter a sua palavra para si mesmo, a palavra que você deu para si mesmo. Agora escolha só uma dessas lições desse artigo, desse podcast, depende de onde você estiver consumindo, e crie um ambiente favorável que fortaleça o seu hábito, para que você possa manter isso de forma mais simples, ou respeite seus limites energéticos, eliminando aí decisões que sejam desnecessárias, ou pratique um pequeno desconforto voluntário, né, sabendo que é intencional, ou seja, você quis esse desconforto. Haja com integridade, mesmo longe dos olhos dos outros, e depois compartilha isso aqui, para que a gente possa saber como é que está a sua evolução, e não deixe de compartilhar isso com alguém também que gostaria de ver, ou que você gostaria que fosse mais confiante, mais constante, que pudesse trazer essa mensagem e levar paz para as escolhas, né? Não esquece também de assinar o canal aqui, para que você possa acompanhar toda semana um conteúdo novo, e obviamente, chegando aqui ao final, se você quiser se aprofundar ainda mais, conheça o programa Fora de Série, é o meu treinamento completo para você que quer desenvolver disciplina, foco, viver uma vida com mais clareza, principalmente ter melhores resultados no trabalho, nos relacionamentos que você tem, relacionamentos pessoais, desenvolver a sua carreira de forma mais rápida, né? O link vai estar aqui na descrição desse episódio e caso as inscrições não estejam abertas no momento que você entrar, você vai encontrar um link para entrar na lista de espera e ser avisado assim que uma nova turma abrir. Espero que você tenha gostado, te vejo na próxima semana, um abraço e até lá. Tchau, tchau.